paz do Senhor a todo o povo de Deus. Estamos hoje aqui para ministrar a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. E essa lição está inserida no tema do trimestre, que é o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Essa lição tem como objetivo geral compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus. Como objetivos específicos, destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Sincretismo significa aglutinar vários cultos e doutrinas diferentes, tentando parecer com a doutrina original. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, que nos ajuda a crescer e a colocar novos conteúdos, e acione o sino para que os irmãos possam receber cada conteúdo novo que for colocado no canal. Vamos agora para a leitura do texto áureo. O nosso texto áureo está em Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Leitura bíblica em classe. Fica em 2 Reis 17, de 1 a 14. Depois pula para versículo 17 até o 20, depois para o 29. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presente. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como Dante. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou Israel para a Síria, e fez-lhes habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora, de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretas coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens de bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não farei estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá.
Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu na mão dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitava. Irmãos, Deus sempre abominou o sincretismo religioso no meio do povo, porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira da idolatria. No sincretismo, parte das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma só prática, confundindo até aqueles que não têm tanta instrução assim, ao meio a confusão de doutrinas e cultos misturados. Ponto central: o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Introdução: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reino do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças, assassinatos, em razão de desprezar os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Vejam, irmãos, Israel vivia um momento de decadência espiritual, social e econômica. Os líderes religiosos estavam preocupados com o poder e o dinheiro, unindo-se aos políticos, que tinham os mesmos objetivos. Tópico 1. Samaria cercada pelo rei da Síria. Subtópico 1. Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e conquista de território perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Vejam, meus irmãos, mesmo o Senhor abençoando Israel e trazendo prosperidade para o povo, eles sempre voltavam a fazer o que era abominado por Deus, sendo povo difícil de coração duro, coração de pedra. E Deus não tinha outra escolha a não ser de disciplinar aquele povo rebelde. Subtópico 2. A traição do rei Oséias. O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio no Egito e interromper os pagamentos de tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Os reis daquela época, irmãos, eles eram tão gananciosos que até na condição de cativo da Síria, eles arrumavam um jeito de irritar até aquele que dominou a cidade e colocou como um rei vassalo. Não era uma posição boa, mas seria melhor de que ser morto quando a Síria invadiu Israel. Subtópico 3. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados, desprezados e permaneciam na miséria. A nação de Israel, irmão, formou grupos com os mesmos interesses. Começaram a desprezar aqueles que tinham menor poder aquisitivo, só que eles não percebiam que um pequeno grupo crescia e a nação começava a enfraquecer-se e a dividir-se, e tornando uma nação fraca, que cada um quer saber do seu quadrado, o do outro que ele se vire.
No Brasil não está diferente. O desmatamento da Amazônia para extração de ouro está enriquecendo um pequeno grupo, mas a nação está sofrendo com a transformação do clima e trazendo divisão para a nação. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelo à misericórdia e ao amor de Deus. O Senhor, antes dele mandar o juízo, ele manda o profeta advertir aquele que está no pecado. Porém, a nação de Israel só entendia quando o chicote descia. Isso foi desde a saída do Egito até os dias de hoje. Uma nação rebelde, uma nação que não valoriza o Deus que a escolheu. Como nação separada, menina dos olhos de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Os reis assírios tinham a prática de toda a nação dominada por ele. Ele levava a metade da nação para uma cidade assíria e pegava um grupo assírio e introduzia na cidade dominada. E colocava um rei vassalo que pagaria eternamente tributos altíssimos para os reis assírios. Com esta prática, o sincretismo era inevitável. Os cultos e as doutrinas se fundiam um no outro, até que as gerações futuras ficassem confusas qual era a real e genuíno culto e doutrina. Com isso, a nação perde sua identidade e fica uma nação fraca. Síntese do tópico 1. Nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossas vidas. Tópico 2. Os pecados do povo e sua queda. Subtópico 1. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente, esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Oséias 1, versículo 2. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer, e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, a prostituta, Israel, deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, o Egito e a Síria, e ainda pagava para estar com eles os tributos que eram pagos. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Esta metáfora, ela mostra que deixar de lado o Deus Todo-Poderoso para atingir interesses escusos e mesquinhos levou Israel a se prostituir espiritualmente e ficar fraca financeiramente, ao ponto de não conseguir reagir contra aqueles que a dominou, ficando Israel totalmente dependente da Síria. Subtópico 2. Outras causas do cativeiro. O pecado relacionado à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticadas pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouve estas palavras, vós, vacas de Baçã,
que estás no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebranta os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Amós 4, 1 e 8, versículo 4. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governadores para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Síntese do tópico 2. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Subsídio doutrinário. A aversão de Deus à idolatria. Deus não tolera nenhuma forma de idolatria. Ele adverte frequentemente contra ela no Antigo Testamento. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor Deus de Israel. B. Esta ordem foi repetida por Deus noutras nações. C. Vinculada à proibição de servir outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens de nações pagãs na terra de Canaã. 2. A história dos israelitas foi em grande parte a história da idolatria. Deus muito se irou com seu povo, por não destruir todos os ídolos da terra prometida. Ao contrário, passou a adorar a falsos deuses. Daí Deus castigar os israelitas, permitindo que seus inimigos tivessem domínio sobre ele. O livro de Juízes apresenta um ciclo constante repetido, em que os israelitas começaram a adorar deuses ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo clamava ao Senhor e o Senhor atendia o povo e enviava um juiz para libertá-lo. A idolatria no Reino do Norte continuou sem dificuldade por quase 2 séculos. Finalmente a paciência de Deus se esgotou e ele permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel e removeu dali as 10 tribos. O Reino do Sul, Judá, teve vários reis que foram tementes a Deus, como Ezequias e Josias. Mas por causa dos reis ímpios, como Manassés, a idolatria se arraigou na nação de Judá. Como resultado, Deus disse através dos profetas que ele deixaria Jerusalém ser destruída. A despeito dessa advertência, a idolatria continuou. E finalmente Deus cumpriu a sua palavra profética por meio do rei Nabucodonosor, de Babilônia, que capturou Jerusalém, incendiou o templo e saqueou a cidade. Segundo Reis 25. Mesmo a nação sendo avisada, irmãos, que o juízo de Deus desceria sobre Israel, seus cidadãos continuavam na prática da prostituição espiritual e na idolatria, visando poder e dinheiro. Não é diferente nos nossos dias. Os profetas estão alertando, mas o povo finge que não ouve e nem vê. O Novo Testamento também adverte todos os crentes contra a idolatria. A idolatria manifesta-se de várias formas. Hoje em dia, aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como a feitiçaria, no satanismo e noutras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão um lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiar em Deus somente. Finalmente, ela ocorre dentro da igreja, quando seus membros acreditam que há um só tempo poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e as bênçãos divinas e também praticar das práticas imorais e ímpias do mundo. Tópico 3. Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e na região. A política dos assírios era que os territórios espoliados fossem ocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações,
tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que temos no Evangelho de João os judeus não se comunicando com os samaritanos. João 4, versículo 9. Essa prática dos reis assírios eram estratégicas, pois a nação que não tem sua referência na sua origem, com o passar do tempo, perde sua identidade. Subtópico 2. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre Jesus e os samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe ensinou o reino, fazendo-a conhecer da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. João 4, versículo 13 e 14. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. João 4, 23, versículo 24. Irmão, Jesus Cristo veio tanto para samaritanos quanto para judeus e gentios. O Evangelho de Cristo traz a unificação dos povos por esse amor incomparável que ele nos ofereceu através de seu sacrifício na cruz do Calvário, mostrando que só o amor é capaz de trazer salvação para o mundo. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Lucas 10, 33. O mestre quebrou o paradigma de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Síntese do tópico 3. A mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Subsídio doutrinário. Israel é levado a cativo. Finalmente, Israel teve de pagar pelos seus pecados. Deus permitiu que a Síria derrotasse e dispersasse o povo. Eles foram levados em cativeiro, engolidos pelo poderoso e ímpio império assírio. O pecado sempre traz disciplina, e as consequências do pecado são às vezes irreversíveis. O Senhor julgou o povo de Israel porque ele havia copiado os maus costumes das nações vizinhas, adorando falsos deuses, adotando costumes pagãos e seguindo seus próprios desejos. Aqueles que criam sua própria religião tendem a viver de maneira egoísta e viver para si mesmo, como Israel aprendeu. Traz sérias consequências da parte de Deus. Às vezes, seguir a Deus é difícil e doloroso, mas considere a alternativa. Você pode morrer com Deus ou morrer sozinho. Decida ser uma pessoa de Deus ou fazer o que Ele diz, independentemente do custo que isso lhe traga. O que Deus pensa a seu respeito é infinitamente mais importante do que pensam os que estão à sua volta. A destruição veio a Israel tanto por causa de seus pecados públicos como pelos segredos. Os israelitas não apenas toleravam a iniquidade e a idolatria em público, como cometiam pecados ainda piores em particular. Os pecados secretos são aqueles que não desejamos que os outros conheçam, porque são vergonhosos ou incriminadores. Em Romanos 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Conheça mais. Houve tirania e inaptidão do governo, irresponsabilidade na política fiscal, falta de sabedoria nas relações internacionais e nas alianças várias vezes estabelecidas, lutas de classes, crime, violência e uma série de outras enfermidades que adoeceram Israel e Judá em todos os seus segmentos. É um milagre que estas nações tenham durado todo aquele tempo. Pode-se concluir com os profetas que isto só foi possível pela misericórdia e amor de Deus,
que lembrava-se de seu pacto, apesar do esquecimento do povo. Conclusão: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A paz do Senhor.